Existe dor maior que ser rejeitada pelo próprio filho? Meu nome é Eunice, tenho 68 anos e vou compartilhar com vocês a experiência mais devastadora e ao mesmo tempo transformadora da minha vida. Uma experiência que me fez descobrir que, às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes das maiores crueldades, mas também que a vida tem formas surpreendentes de fazer justiça. Morando sozinha num apartamento simples aqui no bairro Água Verde, em Curitiba, passei anos da minha vida tentando entender onde foi que errei como mãe. Onde foi que falhei tanto que meu único filho, Bruno, decidiu que eu não merecia nem mesmo uma ligação no meu aniversário. Trabalhei durante décadas na área administrativa de um hospital. Acordava cedo, voltava tarde, tudo para dar o melhor para minha família. Criei meu filho com muito amor ao lado do meu marido, que faleceu há 8 anos, e acreditava que tinha feito um trabalho decente como mãe. Como estava enganada. Depois da morte do pai dele, esperei que Bruno se aproximasse de mim. Pensei que a dor da perda nos uniria, que ele entenderia que agora só tínhamos um ao outro no mundo. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Ele simplesmente desapareceu da minha vida como se eu fosse um fantasma inconveniente do passado dele. As primeiras semanas após o funeral, eu ainda tinha esperança. Ligava para ele todos os dias, mandava mensagens carinhosas, perguntava se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. No início, ele ainda respondia com monossílabos. Estou bem, depois converso, agora não posso falar. Mas aos poucos, até essas respostas secas foram sumindo. Minhas ligações passaram a cair direto na caixa postal. Minhas mensagens no WhatsApp nem eram visualizadas. Foi então que comecei a entender que para meu filho eu havia me tornado completamente irrelevante. Vocês conseguem imaginar o que é acordar todos os dias sabendo que a pessoa que você trouxe ao mundo, que você alimentou, cuidou quando estava doente, consolou quando chorava, simplesmente não quer mais saber da sua existência? É uma dor que corrói por dentro, que vai comendo a autoestima aos poucos, que faz você questionar cada decisão que tomou como mãe. Eu me perguntava constantemente: será que fui rígida demais? Será que não demonstrei amor suficiente? Será que interferi demais na vida dele? Ou talvez interferi de menos? Revirava cada memória da infância e adolescência dele, procurando pistas do que poderia ter feito de tão errado para merecer aquele abandono. O apartamento onde moramos juntos por tantos anos se tornou um mausoléu de lembranças. Cada canto tinha uma história. O sofá onde ele fazia lição de casa enquanto eu preparava o jantar, a mesa onde celebramos tantos aniversários, o quarto que foi dele durante toda a juventude e que eu mantinha exatamente como ele deixou quando saiu de casa para estudar em São Paulo. Durante meses, mantive a rotina de preparar comida para 2 pessoas, como se ele fosse chegar a qualquer momento para jantar comigo. Deixava o celular sempre ao meu alcance, com o volume no máximo, na esperança de que ele ligasse. Comprava as coisas de que ele gostava no supermercado, mesmo sabendo que elas iam estragar na geladeira. A solidão foi se tornando uma companheira constante. Aos finais de semana, quando não precisava trabalhar, o silêncio do apartamento era ensurdecedor. Tentava me distrair com televisão, com leitura, com limpeza, mas sempre esbarrava em alguma coisa que me lembrava dele. Uma foto nossa no feriado em Florianópolis quando ele tinha 15 anos. O diploma de formatura dele da faculdade, que eu emoldurei com tanto orgulho. A caneca com "Melhor Mãe do Mundo" que ele me deu num Dia das Mães há uma década. Comecei a frequentar a igreja com mais assiduidade, procurando nas orações algum conforto para aquela angústia. A pastora sempre me dizia que Deus tinha um plano, que eu precisava ter paciência, que os filhos às vezes se afastam para encontrar o próprio caminho. Mas passavam-se meses, e o caminho dele parecia estar levando para cada vez mais longe de mim. Tentei conversar com antigas vizinhas, com colegas de trabalho, procurando entender se outras mães passavam pela mesma situação. Algumas me contavam histórias parecidas, mas sempre com finais felizes. O filho que volta, que pede desculpas, que reconhece o valor da mãe. Eu me agarrava nessas histórias como se fossem balsas de salvação, acreditando que uma hora seria a minha vez. Um dia, quase um ano após o funeral do meu marido,
Tomei coragem e fui até o último endereço que eu tinha do Bruno. Era um apartamento pequeno perto da faculdade, onde ele morava enquanto fazia o curso de administração. Toquei a campainha com o coração disparado, ensaiando mentalmente o que ia dizer quando ele abrisse a porta. Mas quem atendeu foi uma estudante que me informou que ele havia se mudado há meses, e ela não sabia para onde. Voltei para casa arrasada, sentindo-me mais perdida do que nunca. Meu filho não tinha só se afastado de mim, havia literalmente sumido, sem deixar rastros. Foi nessa época que comecei a ter problemas de saúde. A pressão arterial disparou, comecei a ter dores de cabeça constantes. Perdi o apetite. O médico do hospital onde eu trabalhava me disse que era estresse, que eu precisava cuidar melhor de mim mesma. Mas como cuidar de si quando se sente completamente abandonada pela única pessoa que realmente importa na sua vida? Aposentei-me mais cedo do que planejava, usando o argumento dos problemas de saúde. Mas a verdade é que não conseguia mais me concentrar no trabalho. Passava os dias inteiros pensando no Bruno, imaginando onde ele estava, o que estava fazendo, se pensava em mim alguma vez. A pensão da aposentadoria era suficiente para manter meu padrão de vida simples, mas o dinheiro não preenchia o vazio emocional que se instalou no meu peito. Comecei a evitar lugares onde poderia encontrar conhecidos que perguntariam sobre meu filho. Inventava desculpas para não ir a reuniões familiares, porque não conseguia suportar a pergunta inevitável. E o Bruno? Como está? Como explicar que eu não sabia? Como admitir que meu próprio filho havia me descartado da vida dele como se eu fosse um objeto inconveniente? 2 anos se passaram dessa forma. 2 anos de telefone mudo, de aniversários solitários, de Natal sem presentes embaixo da árvore que eu insistia em montar para ninguém. 2 anos de me culpar, de chorar escondida, de fingir para o mundo que estava tudo bem quando por dentro eu estava despedaçada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Dona Marlene, uma antiga vizinha que havia se mudado para São Paulo há alguns anos, me ligou toda empolgada. Ela tinha visto meu filho numa lanchonete chique na região dos Jardins, acompanhado de uma mulher elegante e 2 crianças. Segundo ela, ele estava muito bem vestido, dirigia um carro importado, e ela ouviu quando ele falou ao telefone sobre fechar um negócio de 2 milhões. Meu primeiro sentimento foi de alívio. Ele estava vivo, estava bem, havia prosperado na vida. Todas aquelas noites em claro imaginando se ele estava passando necessidade, se estava doente, se precisava de ajuda, tinham sido em vão. Ele estava não só bem, mas muito bem. Mas logo depois do alívio veio uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Se ele estava tão bem assim, por que não podia ao menos me ligar para dizer que estava vivo? Por que não podia mandar uma mensagem de Feliz Natal? Por que não podia me apresentar à família que havia constituído? Eu tinha netos que nem conhecia. Dona Marlene, percebendo minha agitação, me ofereceu algo que mudou completamente o rumo da minha história. Ela conhecia uma pessoa que trabalhava no condomínio onde meu filho morava e conseguiu o endereço completo para mim. No início, recusei. Pensei que seria invasão de privacidade, que se ele não queria contato comigo, eu deveria respeitar essa decisão. Mas à medida que os dias passavam, aquela informação queimava na minha cabeça como brasa viva. Eu tinha o endereço do meu filho. Depois de 2 anos sem saber onde ele estava, eu finalmente tinha uma forma de encontrá-lo. Podia vê-lo pessoalmente, conversar com ele cara a cara, tentar entender o que havia acontecido entre nós. Passei semanas debatendo comigo mesma se deveria ou não fazer aquela viagem. Uma parte de mim tinha medo da rejeição, do constrangimento, de ser humilhada na frente de estranhos. Mas outra parte, mais forte, precisava de respostas. Precisava olhar nos olhos do meu filho e perguntar por que ele havia me abandonado dessa forma. A decisão final veio numa noite de insônia, quando me peguei olhando as fotos antigas dele na parede da sala. Ali estava o bebê rechonchudo que eu embalava para dormir, o menino sorridente que voltava da escola correndo para me contar as novidades do dia, o adolescente que me abraçou chorando quando o primeiro amor terminou com ele. Onde estava aquele menino carinhoso que me chamava de minha rainha? No dia seguinte, fui à rodoviária e comprei a passagem para Campos do Jordão. Ia custar quase toda a minha reserva de emergência, mas eu precisava fazer aquela viagem.
Precisava tentar uma última vez recuperar meu filho, ou pelo menos entender por que o havia perdido. Durante os preparativos para a viagem, senti uma mistura de ansiedade e esperança que não experimentava há anos. Escolhi minha roupa mais bonita, arrumei o cabelo no salão, comprei um presente para ele, uma camisa social elegante que tinha certeza de que ele gostaria. Imaginava cenários onde ele me recebia com surpresa, me convidava para entrar, me apresentava à família, me pedia desculpas pelo afastamento. A viagem de ônibus durou quase 6 horas, e durante todo o percurso ensaiei mentalmente o que ia dizer. Queria ser carinhosa, mas não invasiva. Queria demonstrar que sentia falta dele, mas sem soar desesperada. Queria perguntar sobre sua vida nova, conhecer meus netos, entender por que havia me excluído de tudo aquilo. Quando finalmente chegamos ao destino, fiquei impressionada com a beleza da cidade, com as montanhas ao fundo, com o ar puro e fresco. Pensei comigo mesma, que lugar lindo meu filho escolheu para morar. Ele sempre gostou da natureza, desde pequeno. Era mais uma confirmação de que eu ainda o conhecia, de que nossa conexão não havia se perdido completamente. O táxi que me levou até o condomínio dele demorou quase 40 minutos para chegar ao local. Durante o trajeto, o motorista ia comentando sobre os bairros nobres da cidade, sobre o quanto era caro morar naquela região, sobre as mansões que abrigavam gente famosa e empresários bem-sucedidos. Meu orgulho materno crescia a cada comentário. Meu filho havia conseguido na vida, havia vencido. Estava morando num lugar que era sonho de muita gente. Quando chegamos ao portão do condomínio, fiquei boquiaberta. Era ainda mais luxuoso do que eu imaginava. Jardins impecáveis, portaria com seguranças, casas que pareciam palácios. O porteiro foi muito educado quando expliquei que estava visitando meu filho e me direcionou até a casa dele sem fazer muitas perguntas. Caminhando pela rua interna do condomínio, sentia o coração batendo cada vez mais forte. Em poucos minutos, depois de 2 anos, ia rever meu filho. Ia finalmente ter as respostas que tanto procurava. Ia descobrir se ainda havia lugar para mim na vida dele. A casa era deslumbrante. 2 andares, jardim frontal bem cuidado, garagem para 3 carros, uma varanda ampla com móveis de madeira nobre. Parei por alguns segundos apenas admirando, sentindo orgulho de ver o quanto ele havia conquistado. Todas aquelas lições sobre trabalho duro, sobre estudar para ter um futuro melhor, haviam sido bem absorvidas por ele. Respirei fundo, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei até a porta de entrada. Tinha uma campainha discreta ao lado da porta de madeira maciça. Apertei o botão e esperei, com o coração disparado, ouvindo passos se aproximando do outro lado. Quando a porta se abriu, ali estava ele, meu filho, mais alto, mais forte, com algumas rugas ao redor dos olhos, mas ainda reconhecível como aquele menino que eu havia criado. Por uma fração de segundo, nossos olhares se encontraram, e eu senti uma onda de emoção me invadir. Mas o que aconteceu em seguida destruiu qualquer fantasia que eu pudesse ter sobre aquele reencontro. Agora me digam uma coisa. Vocês que estão assistindo esse vídeo, algum dia imaginaram que um filho pudesse olhar para a própria mãe com nojo? Que pudesse falar palavras tão cruéis que cortam a alma como navalha? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento. E o que ele disse mudou não só aquele dia, mas toda a minha vida dali para frente. Me contem aqui nos comentários de que cidade vocês são. Adoro saber de onde vocês acompanham o canal Vovó Lembrou. E se ainda não se inscreveram, apertem esse botão agora, porque essa história está apenas começando. E o que vem a seguir vai mostrar que às vezes a vida nos reserva reviravoltas que nem nos nossos sonhos mais loucos conseguíamos imaginar. O que vocês viram foi só o começo da minha dor. Agora preciso voltar no tempo para explicar como chegamos até aquele momento devastador na porta da casa do Bruno. Porque abandono não acontece do dia para a noite. É um processo lento, doloroso, que vai corroendo os laços familiares até que um dia você acorda e percebe que perdeu seu filho para sempre. Antes da morte do meu marido, nossa família tinha uma dinâmica diferente. Eu era a mediadora entre pai e filho, aquela que suavizava os conflitos e mantinha todos unidos.
Meu marido era um homem rígido, daqueles da geração antiga que acreditava que demonstrar afeto era sinal de fraqueza. Bruno sempre foi mais próximo de mim, me contava seus problemas, me pedia conselhos, vinha chorar no meu colo quando as coisas não davam certo. Lembro perfeitamente do dia em que ele me ligou, chorando desesperado, contando que tinha sido demitido do primeiro emprego. Tinha acabado de se formar em administração e estava trabalhando numa empresa pequena em São Paulo há apenas 3 meses, quando foi dispensado durante um corte de funcionários. Eu peguei o ônibus no mesmo dia e fui consolá-lo. Levei uma marmita com aquela comida caseira que ele tanto gostava. Ficamos conversando até de madrugada sobre os planos dele, sobre como ia se reerguer. Na época, ele me disse uma frase que ficou gravada na minha memória. Mãe, você é a única pessoa no mundo que sempre acredita em mim. Segurou minha mão enquanto falava isso, e eu senti que éramos cúmplices na vida, que sempre seríamos uma equipe, mesmo à distância. Durante anos foi assim. Ele me ligava pelo menos 2 vezes por semana, sempre no domingo pela manhã e na quarta à noite. Virou uma rotina sagrada entre nós. Eu organizava minha agenda em torno dessas ligações. Domingo de manhã, eu deixava o celular do lado da cama e ficava esperando a chamada dele. Quarta à noite, interrompia qualquer atividade para atender quando o telefone tocava. Conversávamos sobre tudo. Ele me contava sobre os dates que tinha, me pedia opinião sobre roupas para entrevistas de emprego, reclamava dos chefes, comemorava as vitórias pequenas do dia a dia. Eu, por minha vez, contava sobre meu trabalho no hospital, sobre as fofocas da vizinhança, sobre as plantas do apartamento que ele me ajudou a escolher. O pai dele participava dessas conversas de forma mais distante. Pegava o telefone, falava alguns minutos sobre futebol ou política, e depois passava para mim novamente. Mas eu sabia que ele ficava contente com essas ligações. Às vezes o pegava sorrindo quando ouvia as histórias engraçadas que o Bruno contava sobre a vida de solteiro em São Paulo. Tudo começou a mudar quando meu marido recebeu o diagnóstico de câncer. Foi descoberto numa fase já avançada, durante um check-up de rotina que eu praticamente forcei ele a fazer. O médico foi direto. 6 meses, talvez 1 ano se o tratamento desse certo. Bruno veio para Curitiba no fim de semana seguinte ao diagnóstico. Encontrei os dois sentados na sala, conversando baixo, e pela primeira vez vi meu filho chorando na frente do pai. Era uma cena tocante e ao mesmo tempo dolorosa. 2 homens que sempre tiveram dificuldade para demonstrar sentimentos, finalmente se abrindo um com o outro diante da iminência da perda. Durante os meses de tratamento, Bruno intensificou as visitas. Vinha a cada 15 dias, às vezes ficava o fim de semana inteiro, ajudava com os cuidados médicos, levava o pai para as sessões de quimioterapia quando eu não conseguia faltar no trabalho. Pensei que aquela tragédia pelo menos tinha o lado positivo de nos aproximar ainda mais como família. Era impressionante ver como meu filho se transformou durante aquele período. O rapaz irresponsável que vivia reclamando das dificuldades da vida adulta se tornou um homem maduro, responsável, que assumiu naturalmente o papel de chefe da família. Organizava as finanças domésticas, pesquisava tratamentos alternativos, conversava com médicos, tomava decisões importantes. Numa dessas visitas, ele me chamou para uma conversa séria. Estávamos na cozinha, eu preparando o jantar, e ele sentado na mesa onde costumava fazer a lição de casa quando era criança. Me disse que estava pensando em voltar para Curitiba definitivamente, largar a vida em São Paulo para cuidar de nós dois. Eu fiquei emocionada com a proposta, mas também preocupada. Sabia o quanto havia custado para ele construir uma carreira em São Paulo, quantos sacrifícios tinha feito para se estabelecer lá. Não queria que ele jogasse tudo fora por nossa causa. Conversamos durante horas sobre essa decisão, e no final concluímos que seria melhor ele continuar em São Paulo, mas vir com mais frequência para nos apoiar. Foi uma decisão acertada, porque poucos meses depois ele conseguiu uma promoção importante numa empresa de logística. Estava animado, cheio de planos, falando sobre como finalmente ia conseguir comprar um apartamento próprio. Talvez até casar com a namorada que estava conhecendo na época. Meu marido ficou orgulhoso quando soube da promoção. Disse que sempre soube que o filho ia ser alguém na vida.
expressão típica da geração dele. Era raro ouvi-lo elogiando o Bruno diretamente, mas naquele dia ele repetiu várias vezes o quanto estava satisfeito com o sucesso do filho. Os últimos meses da vida do meu marido foram especialmente difíceis. A doença havia se espalhado, os medicamentos não faziam mais efeito, e todos nós sabíamos que era questão de tempo. Bruno passou a vir toda semana, às vezes no meio da semana também. Dormia no sofá da sala, ajudava com os cuidados mais íntimos, conversava com o pai sobre assuntos que eles nunca tinham tido coragem de abordar antes. Uma noite, poucos dias antes do final, acordei e os encontrei na varanda, conversando baixo. Meu marido estava numa cadeira de rodas, muito fraco, e Bruno estava sentado no chão ao lado dele, segurando a mão do pai. Não consegui ouvir o que estavam falando, mas pela postura dos dois percebi que era algo importante, talvez uma despedida antecipada. No dia seguinte, meu marido me chamou para conversar a sós. Estava visivelmente emocionado, coisa rara nele, e me disse que tinha pedido perdão ao Bruno por ter sido um pai tão rígido e distante durante a infância. Disse também que havia deixado algumas instruções importantes com o advogado da família, coisas que eu só entenderia depois que ele partisse. O funeral foi numa terça-feira chuvosa de julho. Bruno organizou tudo, desde o velório até o sepultamento, me poupou de todos os detalhes burocráticos e dolorosos. Durante a cerimônia, ficou o tempo todo ao meu lado, me amparando, me consolando, sendo exatamente o filho que toda mãe gostaria de ter num momento como aquele. Nas semanas seguintes ao funeral, ele continuou presente. Vinha nos fins de semana, ajudava com a papelada da herança, organizava as contas da casa, me fazia companhia. Chegamos até a conversar sobre a possibilidade dele se mudar definitivamente para Curitiba, agora que eu estava sozinha e precisando de mais apoio. Mas aos poucos, sutilmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram as ligações. O padrão de domingo de manhã e quarta à noite começou a falhar. Ele pedia desculpas, explicava que tinha surgido algum compromisso de trabalho, prometia ligar no dia seguinte. Eu entendia. Afinal, a empresa estava passando por uma reestruturação e ele precisava se dedicar mais para manter a posição. Depois foram as visitas. Em vez de vir todo fim de semana, passou a vir a cada 2 semanas. Depois, uma vez por mês. As desculpas eram sempre relacionadas ao trabalho. Uma viagem de última hora, uma reunião importante, um projeto urgente que precisava terminar. Eu tentava ser compreensiva. Sabia que a vida dele não podia parar por minha causa, que ele tinha direito de reconstruir a rotina depois de meses dedicados aos cuidados com o pai. Mas uma parte de mim sentia que estava sendo gradualmente deixada de lado. A mudança mais dolorosa foi no tom das nossas conversas. Antes ele me contava detalhes da vida dele, com quem tinha saído no fim de semana, que filme tinha assistido, que livro estava lendo, qual restaurante tinha descoberto. Agora as conversas eram mecânicas, superficiais. Ele perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, e quando eu tentava contar sobre meu dia, sobre meus sentimentos, sobre a saudade que sentia do pai dele, ele sempre parecia com pressa para desligar. Foi numa dessas ligações apressadas que ele me contou, quase de passagem, que estava namorando sério uma arquiteta chamada Patrícia. Fiquei empolgada com a notícia. Fiz 1000 perguntas sobre ela. Quis saber quando ia conhecê-la, se eles tinham planos de casamento. Mas ele foi evasivo. Disse que era muito cedo para falar sobre esses assuntos, que preferia levar as coisas devagar. Meses depois, soube por acaso, através de uma foto no Facebook, da esposa de um primo que eles haviam se casado. Uma cerimônia pequena, apenas família próxima e amigos íntimos, numa pousada em Campos do Jordão. Liguei para ele no mesmo dia, chorando, perguntando por que não tinha sido convidada para o casamento do próprio filho. A resposta dele foi fria, calculista. Disse que tinham decidido fazer algo muito íntimo, que não queriam alarde, que pretendiam fazer uma festa maior no futuro, onde toda a família estaria presente. Promessas vazias que eu sabia, no fundo, que nunca se realizariam. Aquela foi a última conversa real que tivemos. Dali em diante, nossas interações se limitaram a mensagens de texto esporádicas. Feliz aniversário.
Feliz Natal, Feliz Dia das Mães. Palavras vazias, enviadas por obrigação, sem nenhum calor humano por trás. Eu tentava manter o vínculo de todas as formas possíveis. Mandava fotos das plantas do apartamento que estavam florindo, compartilhava notícias de conhecidos mútuos, enviava receitas que sabia que ele gostava. Mas as respostas dele, quando vinham, eram sempre monossilábos. Que legal, obrigado, depois vejo. O pior momento foi quando descobri, através da mesma prima que tinha postado a foto do casamento, que eles haviam tido um bebê, um menino, meu primeiro neto, que já tinha 6 meses quando eu soube da existência dele. Liguei desesperada, chorando ao telefone, implorando para conhecer meu neto. Bruno foi firme. Disse que Patrícia não se sentia confortável com visitas, que o bebê era muito pequeno ainda, que talvez mais para frente fosse possível. Mais para frente nunca chegou. Foi nesse período que comecei a entender que havia perdido meu filho de uma forma que talvez fosse ainda mais dolorosa que a morte. Ele estava vivo, estava bem, estava construindo uma família linda, mas eu simplesmente não fazia mais parte da vida dele. Eu havia me tornado um incômodo, uma lembrança inconveniente de um passado que ele preferia esquecer. A solidão se instalou no meu apartamento como uma inquilina permanente. Continuava preparando comida para 2 pessoas. Deixava o telefone ligado esperando ligações que não vinham mais. Comprava presentes de Natal que nunca seriam entregues. Durante esse período de abandono gradual, perdi quase 15 quilos. Não conseguia comer direito, não dormia bem. Desenvolvi uma gastrite nervosa que me causava dores constantes. O médico do hospital onde eu trabalhava sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica. Mas como explicar para um estranho que meu filho havia simplesmente decidido que eu não merecia mais o amor dele? Tentei algumas vezes reatar o contato. Mandava presentes pelos correios, roupas para o bebê, brinquedos educativos, livros infantis que eu escolhia com carinho pensando no meu neto. Nunca recebi nenhum agradecimento, nenhuma confirmação se os presentes haviam chegado ao destino. Numa dessas tentativas desesperadas, enviei uma carta longa, escrita à mão, contando sobre minha vida solitária, sobre como sentia a falta dele, sobre meus problemas de saúde, sobre o quanto gostaria de ser avó presente na vida do meu neto. Pedi apenas uma resposta, um sinal de que ele ainda se importava minimamente comigo. A carta voltou. Destinatário mudou-se, dizia o carimbo dos correios. Foi quando entendi que ele havia se mudado sem me comunicar, que havia literalmente apagado qualquer rastro que me permitisse encontrá-lo. Para todos os efeitos, eu havia deixado de existir na vida do meu único filho. As noites se tornaram um tormento. Ficava acordada por horas me perguntando onde tinha errado como mãe. Revirava cada memória, cada conversa, cada decisão que havia tomado durante a criação dele. Será que tinha sido permissiva demais? Rígida demais? Sufocante? Ausente? Cada possibilidade me torturava de uma forma diferente. Foi nesse estado emocional devastado que recebi a ligação da dona Marlene, contando que tinha visto meu filho em São Paulo, próspero e bem-sucedido. E foi dessa dor profunda, dessa sensação de ter sido completamente descartada por quem eu mais amava no mundo, que nasceu a coragem de fazer aquela viagem para Campos do Jordão, uma viagem que mudaria tudo. Quando Dona Marlene me ligou naquela tarde de quinta-feira, eu estava regando as plantas na varanda do apartamento, tentando ocupar a mente com atividades que me distraíssem da melancolia constante que havia se instalado na minha vida. O telefone tocou e, como sempre fazia ultimamente, olhei esperançosa para a tela, imaginando se poderia ser ele. Não era, mas o que Dona Marlene tinha para me contar mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Eunice, querida, você não vai acreditar no que acabei de presenciar, disse ela, com aquela empolgação característica de quem tem uma fofoca importante para compartilhar. Inicialmente pensei que fosse mais uma das suas histórias sobre a vida agitada de São Paulo, mas quando ela pronunciou o nome do Bruno, meu coração quase parou de bater. Vi seu filho hoje, numa lanchonete aqui no Itaim Bibi. Estava com uma mulher loira muito elegante e 2 crianças lindas. Eunice, ele está irreconhecível.
usando um terno caríssimo, relógio que deve custar uma fortuna. E o carro que vi ele entrando, minha filha, era uma BMW preta, dessas que a gente só vê em filme. Cada palavra que Dona Marlene falava era como uma facada no meu peito. Ali estava meu filho, vivendo uma vida próspera, constituindo uma família, desfrutando de sucessos que eu nem imaginava, e eu completamente excluída de tudo aquilo. Enquanto eu definhava de saudade no meu apartamento em Curitiba, ele estava construindo um império em São Paulo sem nem se lembrar da minha existência. Mas Eunice, tem mais, continuou Dona Marlene, percebendo meu silêncio do outro lado da linha. Consegui ouvir parte de uma conversa telefônica dele. Estava falando sobre fechar um negócio de 2 milhões e mencionou algo sobre expandir para o Rio no próximo trimestre. Imagina só, sua cria virou empresário. Desliguei o telefone em estado de choque. Sentei no sofá da sala e fiquei horas processando aquela informação. Meu filho não apenas estava bem, estava riquíssimo. Tinha uma família linda, negócios prósperos, uma vida que qualquer mãe ficaria orgulhosa de ver o filho conquistar. Mas eu, que havia sacrificado tanto para que ele chegasse até ali, estava completamente banida dessa realidade. A raiva que senti naquele momento foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas tristeza ou mágoa. Era indignação profunda. Como ele ousava me excluir de uma vida que eu havia ajudado a construir? Como podia negar aos próprios filhos o direito de conhecer a avó? Como conseguia dormir tranquilo, sabendo que me havia abandonado à própria sorte? Durante dias, aquela conversa ecoou na minha cabeça. Imaginava meu filho em reuniões importantes, fechando contratos milionários, vivendo num mundo de luxo e sofisticação que eu só conhecia através de novelas. Visualizava meus netos crescendo sem nem saber da minha existência, sendo privados do amor de uma avó que teria dado a vida por eles. Foi numa dessas noites de insônia que tomei uma decisão radical. Liguei de volta para Dona Marlene. Marlene, preciso de um favor seu. Você conhece alguém que possa descobrir onde meu filho mora? Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Marlene sempre foi uma pessoa discreta, apesar de gostar de uma fofoca ocasional, e percebi que ela estava avaliando se deveria ou não me ajudar naquele plano. Eunice, você tem certeza disso? E se ele não quiser te receber? E se ficar constrangida? Expliquei para ela toda a situação. Contei sobre os anos de abandono, sobre como descobri o casamento e o nascimento dos netos através de terceiros, sobre como me sentia completamente descartada da vida dele. Marlene ficou comovida com meu relato e prometeu que ia tentar me ajudar. 3 dias depois, ela me ligou de volta. Consegui, Eunice. Minha vizinha trabalha como faxineira num condomínio em Campos do Jordão, onde moram várias pessoas importantes. Ela me deu o endereço dele, mas me fez prometer que não ia comentar com ninguém como conseguimos essa informação. Quando anotei aquele endereço num papel, senti uma mistura de euforia e terror. Finalmente, depois de tanto tempo, eu tinha uma localização concreta do meu filho. Podia ir até lá, bater na porta, exigir uma explicação, confrontá-lo pessoalmente, mas ao mesmo tempo, estava apavorada com a possibilidade de ser rejeitada novamente, agora de forma ainda mais humilhante. Passei 2 semanas debatendo comigo mesma se deveria ou não fazer aquela viagem. Consultei o saldo da conta bancária dezenas de vezes, calculando se tinha dinheiro suficiente para a passagem de ônibus e alguns dias de hospedagem. Pesquisei sobre Campos do Jordão na internet, admirando as fotos da cidade, imaginando como seria o lugar onde meu filho havia escolhido morar. A decisão final veio num domingo de manhã, quando estava folheando um álbum de fotografias antigas. Parei numa foto do Bruno aos 5 anos, no seu primeiro dia de aula, segurando minha mão com força enquanto caminhávamos em direção à escola. Ele estava nervoso, mas confiante, porque sabia que eu estaria ali para protegê-lo de qualquer coisa. Naquele momento, entendi que precisava lutar pelo meu filho da mesma forma que sempre lutei por ele quando era criança. Não podia simplesmente aceitar o abandono sem ao menos tentar uma última vez. Merecia uma explicação. Merecia a chance de conhecer meus netos.
Merecia ser tratada com o mínimo de respeito por alguém que eu havia criado com tanto amor. Na segunda-feira de manhã, fui até a rodoviária e comprei a passagem para Campos do Jordão. A atendente me informou que a viagem levaria aproximadamente 5 horas, com uma baldeação em São José dos Campos. Marcamos para a sexta-feira seguinte, me dando tempo para me organizar e juntar coragem para aquela missão. Os preparativos para a viagem foram meticulosos. Escolhi minha roupa mais elegante, um conjunto azul marinho que havia comprado para o casamento de uma sobrinha e usado apenas uma vez. Fui ao salão fazer cabelo e unha, querendo estar impecável para reencontrar meu filho. Comprei um presente para ele, uma agenda de couro legítimo com as iniciais dele gravadas, cara, mas que cabia no meu orçamento apertado. Também separei fotos recentes minhas para mostrar a ele, registros de como eu estava, de como havia envelhecido durante os anos de separação. Tinha uma fantasia ingênua de que talvez ele sentisse remorso ao ver como sua ausência havia me afetado fisicamente. Na quinta-feira à noite, quase não consegui dormir. Ficava imaginando cenários para o reencontro. Na versão otimista, ele abria a porta. Ficava surpreso, mas feliz em me ver. Me convidava para entrar, me apresentava à esposa e aos filhos. Pedíamos desculpas um ao outro pelos anos perdidos. Na versão pessimista, ele nem me deixava falar. Fechava a porta na minha cara. Ameaçava chamar a polícia se eu não fosse embora. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5 horas, mesmo com o ônibus saindo apenas às 9. Tomei um café reforçado, revisei pela 10ª vez o conteúdo da bolsa, conferi se tinha todos os documentos necessários. Deixei um bilhete para a porteira do prédio, explicando que ia viajar por alguns dias e pedindo para ela cuidar das plantas. O trajeto até a rodoviária foi tenso. No táxi, o motorista tentou puxar conversa, perguntou se eu ia passear em Campos do Jordão, comentou sobre o frio da região naquela época do ano. Respondi mecanicamente, com a mente completamente focada no que me esperava no destino final. Na rodoviária, sentei numa lanchonete e pedi apenas um suco, porque meu estômago estava embrulhado demais para aceitar comida sólida. Observava as famílias à minha volta, pais com filhos pequenos, casais de idosos viajando juntos, grupos de amigos animados para um fim de semana na montanha. Todos pareciam ter companhia, destinos alegres, motivos para estar felizes. Eu estava ali sozinha, prestes a embarcar numa missão que podia terminar em humilhação total. Quando anunciaram o embarque para o meu ônibus, senti as pernas bambas. Pensei em desistir, em voltar para casa, em aceitar que alguns laços se rompem definitivamente e não há nada que possamos fazer para consertá-los. Mas alguma coisa mais forte que o medo me empurrou em direção à plataforma. O ônibus estava cheio e consegui um lugar na janela. Acomodei a bolsa no colo, ajustei o cinto de segurança e respirei fundo enquanto o veículo deixava a rodoviária de Curitiba. Não havia mais volta. Estava oficialmente a caminho do reencontro com meu filho. As primeiras horas da viagem passaram devagar. A paisagem mudava gradualmente. Saíamos do urbano de Curitiba, atravessávamos cidades menores, entrávamos em regiões mais rurais. Tentei ler um livro que havia trazido, mas não conseguia me concentrar nas palavras. Minha mente estava completamente absorta no que aconteceria em algumas horas. Durante a baldeação em São José dos Campos, liguei para Dona Marlene para avisar que estava tudo bem, que a viagem estava transcorrendo normalmente. Ela me desejou sorte e me fez prometer que ligaria assim que voltasse para Curitiba, independente do resultado da visita. O segundo trecho da viagem foi mais tenso. Estávamos nos aproximando da serra. A temperatura estava caindo e meu nervosismo aumentava a cada quilômetro rodado. Comecei a ensaiar mentalmente o que diria quando a porta se abrisse. Queria ser firme, mas não agressiva. Emotiva, mas não dramática. Clara nas minhas intenções, mas respeitosa com os limites dele. Quando finalmente chegamos a Campos do Jordão, fiquei impressionada com a beleza do lugar. Era uma cidade cenográfica, com aquela arquitetura europeia, cercada de montanhas, com um friozinho gostoso que contrastava com o clima de Curitiba naquela época do ano. Entendi por que meu filho havia escolhido morar ali.
Era um lugar que transmitia prosperidade, sofisticação, qualidade de vida. Desci do ônibus com as pernas trêmulas. Peguei um táxi na porta da rodoviária e mostrei o endereço para o motorista. Ele assentiu. Disse que conhecia bem aquela região, que era uma área nobre da cidade onde moravam pessoas importantes. Durante o trajeto, foi comentando sobre os bairros que atravessávamos, sobre os investimentos imobiliários na cidade, sobre como Campos do Jordão havia se valorizado nos últimos anos. "A senhora vai visitar alguém conhecido?" perguntou o taxista, tentando puxar conversa. "Meu filho", respondi, e foi a primeira vez que pronunciei essas palavras em voz alta desde que começara a planejar a viagem. Soaram estranhas nos meus lábios, carregadas de uma tristeza que eu não conseguia esconder. Conforme nos aproximávamos do endereço, meu coração disparava. Começamos a entrar numa região de condomínios fechados, com muros altos, portarias sofisticadas, jardins impecáveis. Era um mundo completamente diferente do meu apartamento simples em Curitiba. Meu filho havia realmente subido na vida. Como diria minha mãe. O táxi parou em frente a um portão imponente com o nome do condomínio em letras douradas. O motorista perguntou se eu queria que ele me esperasse, mas recusei. Não sabia quanto tempo ficaria ali, não sabia nem se seria recebida. Paguei a corrida, peguei minha bolsa e caminhei em direção à portaria. O porteiro foi extremamente educado. Expliquei que estava visitando meu filho, dei o nome dele e o número da casa. O homem consultou uma lista, pediu meu documento e me direcionou para entrar. Disse que eu podia ir caminhando até a casa, que não era muito longe, e me deu instruções detalhadas sobre como chegar lá. Caminhando pelas ruas internas do condomínio, me senti como se estivesse num filme. As casas eram verdadeiras mansões, cada uma com arquitetura única, jardins profissionalmente cuidados, carros de luxo nas garagens. Imaginei meu filho chegando do trabalho todos os dias naquele ambiente paradisíaco e me perguntei se ele alguma vez pensava na mãe que havia deixado para trás. Quando finalmente avistei o número da casa dele, parei por alguns segundos apenas observando. Era ainda mais bonita do que eu havia imaginado. 2 andares, grandes janelas, uma varanda ampla no primeiro andar, um jardim frontal que parecia saído de revista de decoração. Havia 2 carros na garagem, uma BMW preta, que devia ser a que Dona Marlene havia mencionado, e um SUV branco. Respirei fundo várias vezes antes de me aproximar da porta. Minhas mãos estavam suando, apesar do frio da montanha. Checei mais uma vez minha aparência no reflexo de uma janela, ajeitei a bolsa no ombro e caminhei os últimos metros que me separavam da porta de entrada. A campainha era discreta, embutida numa placa de mármore ao lado da porta de madeira maciça. Estava ali, finalmente, depois de anos de abandono, prestes a reencontrar meu filho, prestes a descobrir se ainda restava algum amor filial no coração dele, ou se eu havia me tornado definitivamente um fantasma do passado que ele preferia manter enterrado. Estendi o dedo em direção à campainha, hesitei por um último segundo, e então apertei o botão. O som da campainha ecoou através da porta maciça, e percebi que não havia mais volta. Meu coração batia tão forte que temi que fosse possível ouvi-lo do outro lado. Segundos que pareciam eternos se passaram enquanto eu aguardava. Escutei passos se aproximando, vozes abafadas conversando no interior da casa, e então o ruído da fechadura sendo destrancada. Quando a porta se abriu, ali estava ele, meu Bruno, mais alto, mais imponente, usando uma camisa social cara e um relógio que provavelmente custava mais que minha aposentadoria inteira. Seus cabelos estavam impecavelmente penteados. Tinha conquistado aquele ar de executivo bem-sucedido que sempre sonhara ter. Por uma fração de segundo, senti orgulho materno. Meu menino havia se tornado um homem próspero, mas então nossos olhares se encontraram, e o que vi nos olhos dele me gelou até os ossos. Não havia surpresa afetuosa, nem mesmo constrangimento. Havia nojo, como se eu fosse uma mendiga inconveniente batendo à sua porta. "O que você está fazendo aqui?" Foram as primeiras palavras que meu filho me dirigiu, depois de anos de silêncio. Não "oi, mãe" ou "que surpresa".
A frieza na voz dele era cortante como gelo. Bruno, meu filho... Comecei, tentando manter a compostura que havia ensaiado durante toda a viagem. Vim te ver porque sentia sua falta, porque... Como você descobriu onde eu moro? Me interrompeu, olhando nervosamente para os lados, como se temesse que os vizinhos estivessem observando nossa conversa. Quem te deu meu endereço? A hostilidade na voz dele me desarmou completamente. Durante toda a viagem, havia me preparado para várias possibilidades, mas não para aquela frieza absoluta, como se eu fosse uma estranha indesejada. Uma amiga me contou que te viu em São Paulo e... Tentei explicar, mas ele me cortou novamente. Que amiga? Como assim te contou onde eu moro? Isso é invasão de privacidade. Foi nesse momento que ouvi uma voz feminina vindo do interior da casa. Bruno, quem é? Era uma voz suave, educada, mas com uma curiosidade evidente. Ninguém importante, amor. Já estou resolvendo. Ele respondeu por cima do ombro sem tirar os olhos de mim. Aquelas palavras, ninguém importante, se cravaram no meu peito como punhais. Bruno, por favor, só quero conversar contigo. Faz anos que não nos falamos, que não sei nada da sua vida. Descobri que você casou, que tem filhos, sou avó e nem conheci meus netos. E não vai conhecer, ele disse com uma firmeza que me chocou. Patrícia não se sente confortável com certas pessoas. Nossos filhos não precisam ser expostos a isso. Expostos a quê? Perguntei genuinamente confusa. Sou sua mãe, Bruno. Sou avó deles. Que mal há em... Você não entende, ele suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança limitada. Eu construí uma vida aqui, uma vida respeitável. Tenho uma posição na sociedade, responsabilidades, uma imagem a zelar. Não posso ter complicações. A palavra complicações ecoou na minha cabeça como um tiro. Era assim que ele me via? Como uma complicação na vida perfeita que havia construído? Complicação? Repeti, sentindo a indignação crescer dentro de mim. Bruno, sou sua mãe. Te criei, te eduquei, trabalhei para que você pudesse estudar. E eu já retribuí tudo isso. Ele me interrompeu, ajustando os punhos da camisa num gesto que reconheci da infância. Sempre fazia isso quando estava nervoso. Paguei sua casa. Mandei dinheiro durante anos. Cumpri minhas obrigações filiais. Obrigações filiais. Como se o amor materno fosse uma conta a ser quitada. Nesse momento, uma criança apareceu na porta atrás dele. Um menino loiro de uns 4 anos, com os olhos curiosos típicos da idade. Meu neto. Meu sangue. Senti o coração se apertar de emoção. Papai, quem é a senhora? Perguntou o menino, se escondendo atrás das pernas do pai. Bruno imediatamente se posicionou de forma a bloquear a visão da criança, como se estivesse protegendo o filho de algum perigo. Volta lá para dentro, Gabriel. A mamãe está te esperando para o lanche. Gabriel. Meu neto se chamava Gabriel. Pelo menos agora eu sabia o nome do meu próprio neto. Olá, Gabriel. Consegui dizer, tentando sorrir através das lágrimas que começavam a formar em meus olhos. Você é um menino muito bonito. Gabriel, vai para dentro agora. Bruno ordenou com uma dureza que me lembrou dolorosamente do meu falecido marido nos seus piores momentos. O menino obedeceu, mas não antes de me lançar um último olhar curioso. Eu havia conhecido meu neto por exatos 30 segundos, e talvez fosse a primeira e última vez que o veria. Agora escuta bem, Bruno disse, se aproximando de mim com uma postura intimidatória. Não sei como você conseguiu meu endereço, mas isso aqui vai parar hoje. Eu não quero você rondando minha casa, constrangendo minha família, perturbando minha paz. Perturbando sua paz? Repeti, incrédula. Bruno, sou sua mãe. Como posso estar perturbando qualquer coisa apenas tentando manter contato contigo? Porque você representa um passado que eu prefiro esquecer. Ele disse com uma crueldade que me deixou sem ar. Uma vida de mediocria, de limitações, de falta de ambição. Eu cresci, evoluí, me tornei alguém, e não pretendo voltar atrás. Cada palavra era uma bofetada. Mediocria, limitações, falta de ambição. Era assim que ele via nossa vida juntos? Era assim que ele enxergava todos os sacrifícios que fiz para que ele pudesse ter oportunidades melhores?
Seu pai ficaria envergonhado de ouvir você falando assim, consegui dizer, procurando algo que pudesse tocar algum resquício de humanidade nele. Meu pai está morto. Ele respondeu friamente. E essa conversa também acabou. Foi então que ele disse as palavras que destroçaram completamente qualquer ilusão que eu ainda pudesse ter sobre meu filho. Como você conseguiu achar minha casa? Vá embora daqui e nunca mais volte, sua velha inútil. Não quero te ver nem pensar em você. Você não faz parte da minha vida. Não fez parte dos últimos anos e não vai fazer parte dos próximos. Some da minha vista e me deixe em paz. Velha inútil. Meu próprio filho havia me chamado de velha inútil. O mundo girou ao meu redor. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Todas aquelas pessoas passando na rua do condomínio, alguns vizinhos que tinham aparecido nas varandas ou janelas para observar o que estava acontecendo, e eu ali, sendo humilhada da forma mais baixa possível por quem deveria me amar incondicionalmente. Bruno, tentei uma última vez, com a voz embargada. Cala a boca! Ele gritou, perdendo completamente a compostura. Cala a boca e sai daqui antes que eu chame a segurança. Você está invadindo propriedade privada. Está perturbando minha família. Se não sair agora, vou chamar a polícia. Algumas lágrimas finalmente escorreram pelo meu rosto. Ali estava eu, uma mulher de 68 anos, que havia dedicado a vida inteira àquele homem, sendo tratada como uma criminosa na porta da casa dele. Respirei fundo, muito fundo. E foi nesse momento que algo dentro de mim mudou definitivamente. A tristeza, a humilhação, a vergonha, tudo isso foi sendo substituído por uma frieza calculista que eu não sabia que possuía. Abri minha bolsa calmamente, peguei meu celular e comecei a discar um número que eu conhecia de cor. O que você está fazendo? Bruno perguntou, visivelmente irritado com minha demora em ir embora. Fazendo uma ligação. Respondi com uma calma que me surpreendeu. A ligação completou. E do outro lado uma voz familiar atendeu. Escritório do doutor. Antônio Campos. Advocacia. Alô, doutor Antônio? É a Eunice. Preciso falar com o senhor urgentemente. Eunice. Como está, minha cara? Faz tempo que não conversa comigo. Tudo bem por aí? Doutor, o senhor se lembra daquela cláusula especial no testamento do meu marido? Aquela que ele disse que só deveria ser executada em circunstâncias muito específicas? Bruno, que até então estava com cara de impaciência, de repente prestou atenção na conversa. Percebi uma mudança sutil na expressão dele, como se alguma coisa tivesse acionado um alarme interno. Claro que me lembro, Eunice. Seu marido foi muito específico sobre isso. Você está me ligando porque chegou a hora de executá-la, doutor Antônio. As circunstâncias que meu marido previu acabaram de acontecer. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Então a voz do advogado retornou mais séria. Eunice, você tem certeza absoluta disso? Uma vez que executarmos essa cláusula, não há volta. É irreversível. Tenho certeza total, doutor. Acabei de ser chamada de velha inútil pelo meu próprio filho, que me disse para sumir da vida dele e nunca mais voltar. Acho que isso se enquadra perfeitamente nas condições que meu marido estabeleceu. Bruno estava agora visivelmente pálido. Vi suas mãos começarem a tremer ligeiramente, e ele deu um passo na minha direção. Espera aí, ele começou a dizer, mas eu levantei a mão livre, sinalizando para que não se aproximasse. Doutor Antônio, o senhor pode começar os procedimentos amanhã mesmo? Posso, sim. Na verdade, já tenho toda a documentação preparada desde o falecimento do seu marido. Só estava esperando sua autorização. Mas, Eunice, isso vai afetar drasticamente a vida do Bruno. Você tem consciência disso? Tenho total consciência, doutor. E é exatamente isso que eu quero. Mãe. Bruno tentou interromper, mas sua voz saiu num sussurro assustado. Então está decidido, disse o doutor Antônio. Vou protocolar os documentos primeira coisa na manhã de segunda-feira. Os efeitos serão imediatos. Até a próxima semana, tudo estará transferido conforme as disposições testamentárias. Perfeito, doutor Antônio. Muito obrigada. Desliguei o telefone e guardei calmamente na bolsa. Bruno estava me olhando com uma expressão que mesclava confusão,
medo e uma crescente compreensão de que algo muito sério acabara de acontecer. "Do que vocês estavam falando?" perguntou, tentando manter um tom autoritário, mas com a voz claramente abalada. Olhei para ele com a mesma frieza que ele havia demonstrado comigo durante toda aquela humilhação. "Você vai descobrir muito em breve, meu filho. Muito em breve." Virei-me e comecei a caminhar de volta em direção à saída do condomínio. A cada passo que dava, sentia um peso sendo retirado dos meus ombros. A dor ainda estava lá. A humilhação ainda ardia. Mas havia algo novo me acompanhando. Uma sensação de poder, de controle, de justiça que estava prestes a ser feita. "Mãe, volta aqui!" Ouvi Bruno gritar atrás de mim. "Do que vocês estavam falando? Que cláusula é essa?" Não me virei. Continuei caminhando calmamente, pela primeira vez em anos, sentindo que tinha o controle da situação. Meu marido havia sido mais sábio do que eu imaginava. Ele conhecia bem o caráter do próprio filho e havia se preparado para exatamente essa possibilidade. Chegando ao portão do condomínio, pedi ao porteiro para chamar um táxi. Enquanto esperava, refleti sobre os últimos minutos. A humilhação havia sido terrível, mas necessária. Era a prova definitiva de que meu filho havia se tornado alguém que não merecia a herança que sempre considerou automaticamente sua. O táxi chegou, e durante toda a viagem de volta para o centro da cidade, mantive o celular no silencioso. Sabia que Bruno tentaria me ligar, desesperado para entender o que havia acabado de acontecer. Mas ele teria que esperar. Assim como eu esperei anos por uma ligação dele, agora seria a vez dele sentir o gostinho da ansiedade. Quando cheguei ao hotel onde havia decidido passar a noite antes de retornar para Curitiba, finalmente liguei o celular. 17 ligações perdidas. Todas dele. Sorri pela primeira vez em muito tempo. A vingança seria doce, mas mais que isso, seria justa. Naquela noite no hotel, sentada na beirada da cama de solteiro num quarto simples que cheirava a produtos de limpeza, eu me sentia como uma pessoa completamente diferente da mulher que havia tocado aquela campainha horas antes. O celular vibrava incessantemente na mesa de cabeceira. Bruno não parava de ligar. A cada nova tentativa de ligação que eu ignorava, sentia uma satisfação crescente. Pela primeira vez em anos, ele precisava de mim mais do que eu precisava dele. Liguei a televisão para fazer companhia, mas minha mente estava longe dos programas noturnos. Ficava imaginando a cena na casa dele. Patrícia perguntando sobre a visita inesperada. Ele tentando minimizar a situação. As crianças sentindo a tensão no ar sem entender o porquê. Apostava que ele estava inventando alguma desculpa para justificar meu aparecimento, pintando-me como uma velha perturbada que havia descoberto o endereço deles por acaso. Às 11 da noite, o telefone tocou pela 23ª vez. Dessa vez, atendi. "Mãe, pelo amor de Deus, me explica o que foi aquilo?" A voz dele estava desesperada, bem diferente do tom arrogante de algumas horas antes. "Boa noite, Bruno." Respondi com uma calma que eu não sabia que possuía. "Como foram os últimos momentos da sua noite? Conseguiu jantar em paz com sua família? Deixa de ironia e me responde. Que história é essa de cláusula testamentária? Do que você e aquele advogado estavam falando? Ah, então agora você quer conversar comigo? Que interessante! Há algumas horas eu era apenas uma velha inútil que deveria sumir da sua vida. Mãe, eu estava nervoso. Falei coisas que não queria dizer." "Não, Bruno," o interrompi. "Você falou exatamente o que pensava. E eu finalmente entendi qual é o meu lugar na sua vida. Ou melhor, entendi que não tenho lugar nenhum. Olha, a gente pode conversar, resolver isso. Eu sei que exagerei, mas você também não pode chegar na minha casa assim, sem avisar." "Posso sim. Sabe por quê? Porque em breve essa casa vai ser minha." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Podia quase ouvir os neurônios dele trabalhando freneticamente para processar aquela informação. "Como assim? Vai ser sua? Você vai descobrir muito em breve. Agora, se me dá licença, preciso descansar. Amanhã tenho uma viagem de volta para casa." "Mãe, não desliga! Me explica essa história." Mas eu já havia desligado.
Desliguei o telefone completamente e finalmente consegui dormir profundamente pela primeira vez em meses. Na manhã de domingo, no ônibus de volta para Curitiba, liguei novamente para o Dr. Antônio. Confirmamos todos os detalhes da execução da cláusula testamentária. Segunda-feira seria um dia muito agitado para meu filho. Eunice, disse o advogado, preciso te alertar mais uma vez. Quando seu marido criou essa cláusula, ele estava sendo muito estratégico. Bruno vai perder quase tudo: a empresa, a casa, as contas bancárias. Vai ficar apenas com os bens que ele conseguiu comprovar ter adquirido exclusivamente com recursos próprios, sem nenhuma ligação com a herança do pai. E quanto isso representa, doutor? Honestamente, muito pouco. O apartamento em São Paulo, onde ele morava antes do casamento, que está quitado, e talvez um dos carros. Todo o resto, a empresa, a casa de Campos do Jordão, as aplicações, tudo estava registrado como parte da herança que seria dele após sua morte, mas que permanecia em seu nome enquanto você fosse viva. E se eu fosse desrespeitada ou abandonada pelo filho, as palavras exatas que meu marido usou, tudo passaria definitivamente para mim. Exato. Seu marido foi muito visionário. Ele temia que Bruno se tornasse arrogante com o sucesso e esquecesse de onde veio. Durante toda a viagem de volta, refleti sobre a sabedoria do meu falecido marido. Ele havia percebido traços no caráter do filho que eu, cegada pelo amor materno, não conseguia ver. A frieza, a tendência ao egoísmo, a facilidade para descartar pessoas que não fossem mais úteis. Meu marido havia criado uma proteção para mim que só seria ativada em último caso. Segunda-feira amanheceu com uma ligação do doutor Antônio às 9 horas da manhã. Tudo protocolado, Eunice. Os documentos foram entregues no banco, no cartório de registro de imóveis e no contador da empresa. Os efeitos são imediatos. 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Bruno, mas dessa vez a voz estava diferente. Não era mais arrogante nem desesperada. Era quebrada. Mãe, o banco me ligou agora há pouco. Disseram que todas as contas da empresa foram bloqueadas, que tem uma ordem judicial para transferir tudo para seu nome. Que pena, respondi fingindo surpresa. Deve ser algum engano. Não é engano nenhum. Acabaram de me ligar da imobiliária que administra meu escritório. Disseram que o aluguel não pode mais ser pago porque a conta está bloqueada. E que se não regularizar até amanhã, vão ter que iniciar o processo de despejo. Meu Deus, Bruno, que situação complicada. Para de fingir que não sabe de nada. Ele explodiu. Sei que foi você. Sei que tem a ver com aquela ligação de sábado. Eu não fiz nada, meu filho. Apenas comuniquei ao Dr. Antônio que você havia deixado muito claro que eu não faço parte da sua vida. Que sou uma velha inútil que deve sumir. Ele achou que isso se enquadrava perfeitamente em certas condições estabelecidas pelo seu pai. Que condições? Do que você está falando? Pergunte para o Dr. Antônio. Ele pode te explicar melhor que eu. Na terça-feira, as ligações se intensificaram. Bruno havia descoberto que a casa de Campos do Jordão também estava sendo transferida para meu nome. Patrícia estava em pânico. As crianças percebendo que algo muito sério estava acontecendo com os pais. Mãe, por favor. A voz dele estava suplicante. A Patrícia está grávida do 3º filho. A gente tem filhos pequenos. Você não pode fazer isso com a gente. Eu não estou fazendo nada, Bruno. Quem fez tudo foi seu pai, prevendo exatamente essa situação. Ele conhecia seu caráter melhor que eu. Que caráter? Meu pai me amava. Ele jamais faria uma coisa dessas. Ele te amava sim, mas também sabia que você era capaz de abandonar e humilhar quem te criou se isso fosse conveniente para sua nova vida. E ele estava certo. Na quarta-feira, a empresa de Bruno fechou as portas. Sem acesso às contas bancárias, sem poder pagar funcionários ou fornecedores, sem escritório, não havia como manter o negócio funcionando. Clientes começaram a procurar outros fornecedores, contratos foram cancelados, funcionários procuraram novas colocações. Na quinta-feira, ele me ligou chorando. Mãe, me perdoa. Eu sei que errei. Sei que falei coisas horríveis. Mas você é minha mãe. Não pode destruir sua própria família assim. Bruno, você mesmo disse que eu não sou sua família, que represento um passado que você prefere esquecer.
Estou apenas respeitando seus desejos. Eu estava com raiva. Falei sem pensar. Não, meu filho. Você falou o que realmente pensa. E sabe como eu sei? Porque você vem me tratando assim há anos. Sábado foi apenas a confirmação do que eu já suspeitava. Na sexta-feira, exatamente uma semana após minha humilhação na porta da casa dele, peguei um ônibus de volta para Campos do Jordão. Mas dessa vez, não ia como uma mãe suplicante. Ia como a nova proprietária daquela mansão. Chegando ao condomínio, o mesmo porteiro me reconheceu e cumprimentou educadamente. Dessa vez, no entanto, eu trazia comigo uma equipe de mudança e a documentação que me dava direito legal àquela propriedade. Quando toquei a campainha, Patrícia atendeu. Era a primeira vez que a via pessoalmente. Uma mulher bonita, elegante, mas com os olhos inchados de tanto chorar. A senhora deve ser a mãe do Bruno, disse ela, tentando manter a compostura. Sou, querida. E você deve ser Patrícia. Prazer em te conhecer, mesmo em circunstâncias tão desagradáveis. Bruno apareceu atrás dela, visivelmente abatido. O homem arrogante da semana anterior havia desaparecido, substituído por alguém que parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Mãe, por favor, a gente pode conversar? Claro que podemos conversar. Mas primeiro preciso que vocês liberem a casa. Como podem ver, trouxe uma equipe de mudança para ajudá-los com suas coisas. Não pode fazer isso conosco, Patrícia disse com a voz embargada. Temos filhos pequenos, não temos para onde ir. Querida, eu entendo sua aflição, mas se dirigir ao meu filho, que achava que eu era uma velha inútil, que deveria sumir da vida dele. Ele pode explicar para você como chegamos a essa situação. Passou a manhã inteira removendo os pertences deles da casa. Era doloroso ver meus netos pela segunda vez em circunstâncias tão traumáticas. Mas Bruno havia feito sua escolha quando decidiu que eu não merecia fazer parte da vida deles. Quando terminaram de carregar o caminhão de mudança com as coisas deles, Bruno se aproximou de mim uma última vez. Mãe, o que eu preciso fazer para você mudar de ideia? Olhei para ele. Meu filho, que agora estava na mesma situação de vulnerabilidade em que me colocou durante todos aqueles anos de abandono. Bruno, você teve anos para me tratar com o mínimo de respeito e carinho. Escolheu me descartar como lixo. Agora, vai descobrir o que é ser tratado como velho inútil. Mas eu reconheço meu erro. Estou pedindo perdão. Seu pai previu isso também. Por isso deixou uma condição na cláusula. Você pode recuperar tudo, mas apenas se conseguir provar durante um ano inteiro que mudou realmente. Se conseguir demonstrar respeito, consideração e amor filial genuínos. Um ano? Um ano, Bruno. Um ano me tratando como uma mãe deve ser tratada. Me ligando regularmente, me visitando, me incluindo na vida dos meus netos, me tratando com carinho e consideração. Depois desse período, se eu acreditar que sua mudança é verdadeira, posso devolver tudo. E se eu não conseguir? Então você vai viver para sempre com as consequências das suas escolhas. Vai entender na pele o que significa ser abandonado por quem deveria te amar. Eles partiram naquela tarde, de volta para o apartamento apertado em São Paulo, que era a única propriedade que Bruno conseguiu manter. Eu fiquei sozinha na mansão, caminhando pelos cômodos luxuosos, admirando a vista das montanhas, sentindo-me pela primeira vez em anos no controle da minha própria vida. Naquela noite, sentada na varanda da minha nova casa, refleti sobre tudo o que havia acontecido. A dor da rejeição ainda estava lá, mas havia algo novo me acompanhando. Dignidade. Eu havia recuperado minha dignidade. O telefone tocou. Era Bruno. Boa noite, mãe. Como foi seu primeiro dia na casa? Muito bem. Obrigada por perguntar. Mãe, posso te ligar amanhã? Pode, meu filho. Pode me ligar sempre que quiser. E pela primeira vez em anos, acreditei que ele realmente ia ligar. Chegamos ao final de uma história que mudou completamente minha vida. E espero que tenha tocado o coração de cada um de vocês que acompanhou até aqui. Quando comecei a contar essa experiência, sabia que seria difícil reviver cada momento doloroso, cada humilhação, cada lágrima derramada em silêncio no meu apartamento vazio em Curitiba. Mas também sabia que precisava compartilhar essa história
porque sei que muitos de vocês passam ou já passaram por situações parecidas. Quantas vezes na vida a gente se pergunta onde foi que erramos como pais? Quantas noites ficamos acordados nos culpando por filhos que se afastaram, que nos tratam mal, que parecem ter esquecido completamente de onde vieram? Durante anos, carreguei essa culpa como uma pedra no peito. Achava que tinha falhado como mãe, que merecia o abandono, que talvez realmente fosse uma velha inútil, como meu próprio filho me chamou naquele dia terrível. Hoje, morando nesta casa linda em Campos do Jordão, acordando todos os dias com a vista das montanhas que tanto admiro, posso dizer que aprendi lições que jamais imaginei que precisaria aprender. A principal delas é que o amor incondicional de uma mãe não pode ser confundido com aceitação de desrespeito. Existe uma linha muito clara entre amar um filho e permitir que ele nos trate como lixo. Meu marido, que Deus o tenha, foi mais sábio do que eu jamais reconheci em vida. Quando ele criou aquela cláusula testamentária, muitos anos antes de ficar doente, eu questionei se não estava sendo muito duro com Bruno. Eunice, ele me disse na época, estou protegendo você de algo que espero que nunca aconteça. Mas se acontecer, você vai ter as ferramentas para se defender. Como ele estava certo. A cláusula que meu marido incluiu no testamento era bem específica. Se eu fosse desrespeitada, humilhada ou abandonada pelo nosso filho, toda a herança que estava destinada a Bruno passaria automaticamente para mim, incluindo a empresa que ele administrava, mas que, tecnicamente, ainda pertencia ao patrimônio familiar. Meu marido havia percebido sinais no caráter do Bruno que eu, cegada pelo amor de mãe, me recusava a ver. O que mais me impressiona, olhando para trás, é como o afastamento foi gradual. Bruno não acordou um dia e decidiu me odiar. Foi um processo lento, calculado, onde eu fui sendo gradualmente excluída da vida dele, até chegar ao ponto onde ele podia me olhar nos olhos e me chamar de velha inútil, sem sentir nem um pingo de remorso. Vocês que são mães e estão me assistindo, prestem atenção nos sinais. Quando as ligações começam a ficar mais raras e mecânicas, quando seu filho para de contar detalhes da vida dele, quando você descobre acontecimentos importantes através de terceiros, quando ele começa a criar desculpas para não te ver. Esses são alertas de que algo está mudando na relação. E quanto antes vocês enfrentarem a situação, melhor. No meu caso, eu escolhi fazer vista grossa. Inventava justificativas para o comportamento dele. Está muito ocupado com o trabalho. Precisa se dedicar à família nova. É normal que filhos se afastem um pouco quando casam. Mentiras que eu contava para mim mesma para não enxergar a verdade dolorosa. Meu filho estava me descartando porque não precisava mais de mim. A viagem para Campos do Jordão foi a decisão mais corajosa que tomei em toda a minha vida. Gastei quase todas as minhas economias. Enfrentei horas de ônibus, cheguei num lugar que não conhecia, tudo para tentar salvar uma relação que, no fundo, eu já sabia que estava perdida. Mas precisava tentar. Precisava olhar nos olhos dele e entender o que havia acontecido conosco. O que encontrei do outro lado daquela porta foi pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Não foi apenas rejeição, foi nojo. Meu próprio filho olhou para mim como se eu fosse uma mendiga inconveniente. Ficou nervoso com a possibilidade dos vizinhos me verem ali. Me chamou de complicação na vida perfeita que ele havia construído. E quando o pequeno Gabriel apareceu na porta, meu neto, meu sangue, uma criança linda que eu havia sonhado em conhecer, Bruno o afastou de mim como se eu fosse portadora de alguma doença contagiosa. Naquele momento, entendi que não havia mais nada a ser salvo naquela relação. Meu filho havia se tornado alguém que eu não reconhecia. A ligação para o Dr. Antônio foi um momento de virada. Quando disse aquelas palavras, chegou a hora de executar a cláusula especial, senti algo que não experimentava há anos. Poder. Poder sobre a minha própria vida. Poder para reagir ao desrespeito. Poder para mostrar que ações têm consequências. A semana que se seguiu foi intensa. Ver Bruno desesperado, ligando dezenas de vezes, suplicando por explicações, foi ao mesmo tempo satisfatório e doloroso. Satisfatório porque finalmente ele precisava de mim mais do que eu precisava dele.
Doloroso porque eu ainda era mãe dele. E ver um filho sofrendo nunca é fácil, mesmo quando ele merece. Quando voltei para Campos do Jordão com a equipe de mudança, quando vi a família dele sendo despejada da casa que agora era minha, senti uma pontada de culpa. Mas então me lembrei das palavras dele. Velha inútil. Complicação. Passado que prefiro esquecer. A culpa passou rapidamente. O ano que se seguiu foi revelador. Bruno realmente mudou. Não da noite para o dia. Mudanças verdadeiras levam tempo. Mas aos poucos, ele começou a me ligar regularmente. Vinha me visitar nos fins de semana. Trazia as crianças para conhecer a avó que elas nunca souberam que tinham. Patrícia, que inicialmente me odiava, começou a entender que eu não era a vilã da história. Foram 12 meses de reconstrução. 12 meses onde Bruno teve que provar que havia aprendido a me valorizar de verdade, não porque precisava da herança, mas porque finalmente entendera o valor de uma mãe. Conversas sinceras sobre os erros dele, pedidos de perdão genuínos, momentos familiares que eu havia sonhado ter com meus netos. No final daquele ano, quando chegou a hora de decidir se devolveria os bens para ele, a escolha foi fácil. O homem que estava na minha frente era diferente do que havia me humilhado naquela porta. Era um filho que havia aprendido a amar e respeitar a mãe que o criou. Devolvi tudo, mas mantive a casa de Campos do Jordão. Agora passo metade da semana aqui e metade em Curitiba. Bruno insistiu para eu vender o apartamento e morar definitivamente na casa. Mas expliquei que Curitiba é minha cidade, onde construí minha vida, onde estão minhas memórias mais preciosas com seu pai. Hoje, 2 anos depois daquele episódio, posso dizer que tenho uma relação maravilhosa com meu filho e minha nora. Meus netos me chamam de vovó Eunice e vêm passar férias comigo aqui na montanha. Bruno me liga todos os dias, me visita regularmente, me inclui em todas as decisões importantes da família. Mas a lição mais importante que aprendi é que isso só foi possível porque eu tive coragem de reagir. Se eu tivesse aceitado passivamente a humilhação, se tivesse voltado para Curitiba de rabo entre as pernas, se tivesse continuado implorando por migalhas de atenção, nada teria mudado. Bruno continuaria me tratando como lixo porque eu estava permitindo. Às vezes, para salvar uma relação, precisamos estar dispostos a perdê-la. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer por um filho é mostrar que ele não pode nos desrespeitar impunemente. Às vezes, precisamos deixar que eles sintam na pele as consequências das próprias escolhas. Para vocês que estão passando por situações parecidas, que têm filhos ingratos que as tratam mal, que se sentem abandonados e desvalorizados, quero dizer, vocês não precisam aceitar desrespeito. Vocês merecem amor, carinho, consideração. Se um filho não consegue oferecer isso voluntariamente, às vezes é preciso criar circunstâncias que o ensinem a valorizar o que tem. Nem todos vão ter a sorte que eu tive de ter um marido previdente que criou mecanismos legais de proteção. Mas todos podem estabelecer limites, podem dizer não, podem recusar-se a aceitar migalhas de afeto de quem deveria amá-los incondicionalmente. A vida me ensinou que o amor verdadeiro inclui limites, que o perdão não é sinônimo de aceitação de maus tratos, que uma mãe pode amar um filho profundamente e ainda assim exigir ser tratada com dignidade. Hoje, quando acordo nesta casa linda, com meus netos brincando no jardim, com meu filho me ligando para perguntar como estou, sei que tomei a decisão certa. Foi dolorosa, foi arriscada, mas foi certa. Porque hoje eu tenho não apenas o amor do meu filho, mas também o respeito dele. E mais importante, tenho meu próprio respeito de volta. Essa história mudou minha vida de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Saí de uma situação de abandono e humilhação para uma vida cheia de amor, respeito e dignidade. Provei para mim mesma que nunca é tarde para reagir, nunca é tarde para exigir o tratamento que merecemos. E vocês, meus queridos, que acompanharam toda essa jornada, o que acharam dessa história? Já passaram por algo parecido? Conhecem alguém que precisa ouvir essa mensagem? Me contem aqui nos comentários suas próprias experiências, suas opiniões sobre as decisões que tomei, suas próprias histórias de superação. Esse vídeo deu muito trabalho para produzir. Foram horas gravando,
editando, revivendo momentos dolorosos da minha vida para compartilhar com vocês. Por isso, se a história tocou vocês de alguma forma, não esqueçam de deixar o like aí embaixo. Cada curtida me motiva a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. E se ainda não se inscreveram no canal Vovó Lembrou, apertem o botão de inscrição agora mesmo. Aqui vocês encontram histórias de superação, de força, de pessoas que não se renderam diante das dificuldades da vida. São relatos de gente comum como vocês e eu, que enfrentaram desafios e saíram vitoriosos. Também quero aproveitar para pedir que vejam os outros vídeos do canal. Temos histórias incríveis de outras pessoas corajosas que decidiram não aceitar desrespeito, que lutaram pelos próprios direitos, que transformaram dor em força. Cada história é única, mas todas carregam a mesma mensagem. Nunca desistam de vocês mesmos. Os comentários são fundamentais para mim. É através deles que sei que estou no caminho certo, que essas histórias estão realmente fazendo diferença na vida de vocês. Comentem, compartilhem suas experiências, façam perguntas, deem suas opiniões. Cada comentário é lido e valorizado. E para vocês que têm condições e querem apoiar o trabalho do canal, temos o Valeu Demais, nossa forma de receber doações que ajudam muito a manter os vídeos sendo produzidos diariamente. Gravar, editar, subir vídeo todo dia dá trabalho e tem custos. Equipamento, energia, tempo dedicado. Qualquer ajuda, por menor que seja, faz diferença e permite que eu continue trazendo essas histórias importantes para vocês. Não é obrigatório, claro, mas para quem pode e quer ajudar, fica o convite. É uma forma de vocês participarem ativamente da construção deste canal, que já virou uma família, onde cada um se importa com a história do outro. Quero terminar agradecendo a cada um de vocês que assistiu até aqui, que dedicou seu tempo para conhecer minha história. Espero que ela inspire vocês a nunca aceitarem menos do que merecem, a lutarem pelos próprios direitos, a se valorizarem sempre. A vida pode nos surpreender de formas que jamais imaginamos. Aos 68 anos, descobri uma força que não sabia que tinha. Descobri que posso reescrever minha própria história. Descobri que nunca é tarde para exigir respeito. E vocês também podem descobrir isso. Não importa a idade, não importa há quanto tempo estão numa situação difícil. Sempre há tempo para mudança, sempre há tempo para reação, sempre há tempo para reconstrução. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Até o próximo vídeo. E lembrem-se sempre, vocês merecem amor, respeito e dignidade. Nunca aceitem menos que isso.